Tio, está com a palavra. Uma boa noite a todos. Nós estamos, como de costume, na segunda-feira, abrindo a palestra da noite da Casa do Caminho. E temos hoje a grata satisfação de termos a Nilva, que é uma trabalhadora da primeira hora da Casa do Caminho. Estava lá quando nós começamos o trabalho Na favela. na favela. Ela era bem menininha. 18 aninhos. Então, ela me pede que leia do capítulo 5, item 21, perda de pessoas amadas e mortes prematuras. É uma página de Sansão, antigo membro da Sociedade Espírita de Paris, 1863. Quando a morte vem ceifar em vossas famílias, levando-se em consideração os jovens em lugar dos velhos, dizeis frequentemente, Deus não é justo, pois sacrifica o que está forte e com o futuro pela frente, para conservar os que já viveram longos anos, carregados de decepções. Leva os que são úteis e deixa os que não servem para nada mais. Fere um coração de mãe, privando-o da inocente criatura que era toda a sua alegria. Criaturas humanas, é nisto que tendes necessidade de vos elevar, para compreender que o bem está muitas vezes onde pensais vir a cega fatalidade. Por que medir a justiça divina pela medida da vossa? Podeis pensar que o Senhor dos mundos queira, por um simples capricho, infligir-vos penas cruéis? Nada se faz sem uma finalidade inteligente, e tudo o que acontece tem a sua razão de ser. Se prescrutasseis melhor todas as dores que vos atingem, sempre encontraríeis nelas a razão divina, razão regeneradora, e vossos miseráveis interesses representariam uma consideração secundária que relegaríeis ao último plano. Acreditai no que vos digo. A morte é preferível, mesmo numa encarnação de 20 anos, a esses desregramentos vergonhosos que desolam as famílias respeitáveis, ferem um coração de mãe e fazem branquear antes do tempo os cabelos dos pais. A morte prematura é quase sempre um grande benefício que Deus concede ao que se vai, sendo assim preservado das misérias da vida, ou das seduções que poderiam arrastá-lo à perdição. Aquele que morre na flor da idade não é uma vítima da fatalidade, pois Deus julga que não lhe será útil permanecer maior tempo na terra. É uma terrível desgraça, dizeis, que uma vida tão cheia de esperanças seja cortada tão cedo. Mas de que esperanças quereis falar? Das esperanças da terra, onde aquele que se foi poderia brilhar, fazer sua carreira e sua fortuna? Sempre essa visão estreita, que não consegue elevar-se acima da matéria. Sabeis qual teria sido a sorte dessa vida tão cheia de esperanças, segundo entendeis? Quem vos diz que ela não poderia estar carregada de amarguras? Considerais como nada as esperanças da vida futura, preferindo as da vida efêmera que arrastais pela terra? Pensais então que mais vale um lugar entre os homens que entre os espíritos bem-aventurados? Regozijai-vos em vez de chorar, quando apraz a Deus retirar um de seus filhos deste vale de misérias. Não é egoísmo desejar que ele fique para sofrer convosco? Essa dor se concebe entre os que não têm fé e que veem na morte a separação eterna. Mas, vós espíritas, sabeis que a alma vive melhor quando livre de seu invólucro corporal. Mães, sabeis que vossos filhos bem-amados estão perto de vós. Sim, eles estão bem perto. Seus corpos fluídicos vos envolvem. Seus pensamentos vos protegem. Vossa lembrança os inebria de contentamento. Mas também as vossas dores, sem razão, os afligem, porque revelam uma falta de fé e constituem uma revolta contra a vontade de Deus. Vós que compreendeis a vida espiritual, escutai as pulsações de vosso coração, chamando esses entes queridos.
E se pedirdes a Deus para os abençoar, sentireis em vós mesmas a consolação poderosa que faz secarem as lágrimas, e essas aspirações sedutoras que vos mostram o futuro prometido pelo soberano Senhor. Então, é de Sansão, membro da Sociedade Espírita Parisiense, essa belíssima página de ciência, de filosofia, abre a nossa reunião e nós colocamos a palavra para a Nilva, já antecipadamente agradecendo a presença dela entre nós. Não só nesse momento, eu estou falando da presença de sempre entre nós. Fique à vontade, você está em casa. Até que horas que eu tenho? Até meia-noite. Ah! Mas caso eu não me estenda tanto? A Jaque que dá ordem. Não, Nilva, faz a tua palestra até umas 9, 9h30, e você que fica a teu critério, tá? Não vamos castigar tanto assim, não. Gente, boa noite a todos. Eu escolhi esse tema porque eu acho interessante que o Espiritismo é consolador, mas muitas vezes, em nome do Espiritismo e usando o conteúdo do Espiritismo com coisas como a morte, os espíritas não são caridosos, muitas vezes não são consoladores. Eu fiz um cálculo, Júpiter, esses dias, eu sempre falo que eu tenho de 30 para 31 anos de atendimento em consultório. E aí eu fiz um cálculo por hora. Quantos atendimentos eu fiz até hoje? Deu 50 mil atendimentos, de 50 minutos. Então, eu ouço, nessas 50 mil horas, a dor das pessoas. E boa parte espírita. E aí, muitas vezes, meus temas de palestra vêm das sessões. Né? Assim, como que a doutrina, que é tão clara, muitas vezes leva a esse tipo de interpretação e esse tipo de conduta. Então, o meu convite é para que vocês façam comigo essas reflexões agora. Tá? Vamos. Aqui. Estão vendo? Tá tudo ok, Nil. Tá, deixa eu só tirar a minha imagem. Pronto. Então, o que eu vou trabalhar? A nossa relação com a morte. Ixi, não estou conseguindo passar. Ah, pronto. Qual que vai ser o nosso objetivo? É para que a gente possa respeitar o processo de luto nosso e dos outros. Quem somos nós? Você sabe o que esperar de você? Esses slides são antigos, eu estou reutilizando, né? E numa das palestras, eu acrescentei a pandemia e agora acrescentei a morte. Veja, as situações da vida acometem a todos. O que vai aparecer em nós diante de uma situação como a pandemia? Se a gente for traído, se a gente for frustrado, decepcionado, se a gente ganhar poder, se a gente perder o poder, se a gente ganhar dinheiro, se a gente perder dinheiro, à medida que a gente vai envelhecendo, adoecendo, e com a morte. O que aparece em nós quando a morte chega perto? A nossa ou a dos outros? Então, você sabe quem você é? Ilustre e desconhecido de você mesmo. E aí? Como você vai descobrir quem você é? Gente, eu assisti, quando eu comecei a frequentar o centro lá em Cambé, eu pegava carona com o Júpiter e a Tânia, e as crianças pequenas. E eu lembro de uma das primeiras palestras que eu assisti, foi uma palestra do José Antônio. E essa palestra fez diferença na minha vida toda, porque todas as minhas palestras eu uso a metáfora que eu assisti nessa palestra do José Antônio lá, quando eu tinha 19 anos. A
pessoa chega para o lago e pergunta por que o lago está enlameado. Aí o lago responde, eu estou enlameado, sabe? Porque alguém veio aqui, cutucou e a lama subiu. Aí a pessoa pensa, né? E reflete com o lago. Não, você está enlameado porque tem lama no seu fundo. Essa metáfora, gente, é simples. Se a gente cutucar uma piscina, não emerge nada. Mas vejam, quando as coisas acontecem, elas cutucam. O que vai emergir de nós? O que vai aparecer? Então, normalmente as situações da vida é o cutuco da vara dentro do nosso lago. O que aparece estava lá. Tá? No caso, hoje, eu vou trabalhar o tema morte. O que a morte cutuca em nós? E nos outros? Você sabe o que esperar de você diante da morte? O que eu vou analisar com vocês? Eu vou analisar item por item. Agora só vou listar aqui. A relação que essa pessoa já construiu com a morte, a construção religiosa ou filosófica dessa pessoa, que diz para ela o que é a vida, o que é a morte, a experiência que essa pessoa já teve com perdas e a maturidade que ela tem com relação a como a vida é. Então, vamos lá. Gente, eu tenho uma notícia para vocês. Nessa história, todo mundo morre no final. Na história de nós encarnados, a única coisa certa é que vai ter o dia da morte. A passagem vem com a data da volta. A morte existe. No Ocidente, isso não é elaborado, isso não é pensado, isso não é sentido. Nós não falamos sobre a morte. E a gente vive como se as pessoas fossem eternas. Então, essa relação de não aceitação, de negação, né? Hoje, mais do que nunca, a gente vê como é quando as pessoas negam alguma coisa. Nós, no Ocidente, nós negamos a morte. Nós agimos como se não fôssemos morrer e que as pessoas que a gente ama não vai morrer. E aí nos surpreendemos quando isso acontece. Então, por mais óbvio que seja, a única coisa certa é a morte. E nós precisamos pensar sobre isso. A construção religiosa de cada um vai nortear sobre o que se pensa do que é a vida e do que acontece após a morte. Ou mesmo os ateus, quando pensam que eles acabam, também isso vai gerar uma relação com a morte. Porque para eles, quando eles morrem, eles acabam. Então, todos nós que pertencemos a uma religião, ou quando nós não pertencemos, tem a cultura. Por exemplo, no Brasil é a católica cristã, que é a mais conhecida. Então, há conceito de céu, inferno, purgatório, que, mesmo que a pessoa rejeite, ela tem esse parâmetro. Então, isso permeia a relação com a morte. Se eu acredito que existe um inferno, eu tenho medo de ver meu pai. Para onde vai meu pai? Se eu sei que ele não é uma pessoa tão legal. Isso permeia a minha relação quando a morte acontecer. A experiência que essa pessoa já teve com relação à morte, com relação a perdas. Tem gente que nunca perdeu ninguém, tem gente que nunca perdeu nada. Tem gente que nunca teve alguém que se separou, alguém que foi embora. Então, você entende que se é a primeira vez, a segunda vez, a 10ª vez que eu estou lidando com uma separação abrupta, eu vou ter mais know-how para lidar com isso do que a primeira vez? Ou eu tive um grande amor e esse amor morreu num acidente.
de repente, o meu primeiro contato com morte, que afeta drasticamente a minha vida. A partir daí, eu tenho uma resposta talvez mais alta, ou qualquer coisa que aconteça depois disso não pese tanto. Então, a experiência que essa pessoa teve com perdas vai fazer diferença quando morre alguém. O outro item é a maturidade com relação às coisas da vida. Gente, morte existe. Tudo é efêmero, tudo muda. A gente não é igual a nós mesmos. Veja só, eu estou com 53 anos. Eu conheci o Júpiter e a Tânia com 18. Quanto nós mudamos nesse tempo? Eu vi os filhos deles nascerem, crescerem, meus filhos nasceram, cresceram. Não é igual. Nós podemos continuar com um vínculo afetivo, mas já não somos os mesmos. Eu já não sou mais aquela mocinha, por mais que eu queira ser. O tempo passou. É um conceito simples, mas difícil da gente incorporar. Mas muda o tempo todo. Eu sei como está hoje, como é o enquadre hoje. Amanhã, não sei. E aí, eu tenho que ser capaz de me adaptar. O termo de resiliência, que se fala muito, né? Há mudanças e eu tenho. Vocês estavam falando aí como é que foi no início, quando tivemos que começar a fazer as reuniões online, as palestras. Temos que ter potencial de adaptação. A vida vem e tem que cutucar a gente se abrir para essas inovações. Agora, vamos lá. Quando morre alguém, o que acontece na vida da pessoa de quem fica? A pessoa simplesmente saiu de cena. Quem fica vai entrar em contato com a efemeridade da vida. Entrará em contato com a dor desse ser não estar mais aqui. Eu vou desenvolver um por um. Conforme o papel e significância desse ser, vai impactar mais ou menos a vida dessa pessoa. Mudanças nas dinâmicas da vida em que essa pessoa participava. Então, vai haver necessidade de uma mudança de configuração. Eu pesquisei bastante, eu criei uma imagem desse jeito. Vocês já pararam para pensar que, de repente, a pessoa está ali e alguém põe um véu e a pessoa sai de cena? Simplesmente ela não está mais aí. Ela estava um segundo atrás. E é interessante que uma das frases que as pessoas falam, mas eu conversei com ela ontem. Eu conversei com ela faz 1 hora. Ela estava na cena e, de repente, a pessoa saiu. Salvo quando é um processo de doença mais longa, na maior parte das vezes, simplesmente sai de cena. E aí, esse meu ser amado, jovem ou idoso, sai de cena e eu vou entrar em contato com essa efemeridade. Que se eu não meditei sobre ela, que o Espiritismo nos ajuda muito, os orientais também trabalham muito esse conceito, essa surpresa, pelo menos, eu não tenho. Agora, vejam, conforme o papel e a significância, vai impactar de forma diferente na vida da pessoa. Se é um filho pequeno, um filho adulto, de modo geral, nós não temos um preparo para perder um filho. Pela lógica, pai e mãe vão antes da gente. Ok, então a gente sabe, um dia eles vão embora. Mas por que a gente acha que o filho vai estar aqui quando a gente for embora? Por que ele não vai antes? Eu tive uma paciente que perdeu o filho com 3 anos atropelado. E aquilo me sensibilizou muito, porque eu acompanhei ela nesse processo de dor por muito tempo, e eu tinha os meus pequenos. E ela me falava assim, mas Nilva, aquele dia eu saí atrasada, não dei nem um beijo. Eu não saía de casa sem dar um beijo neles, mesmo eles dormindo. Porque poderia ser o último dia. Quem me garantia que eles estariam de volta? A gente tem a mania de achar que ele vai estar sempre aí. Me sensibilizou. Tempos depois, uma amiga de faculdade teve leucemia e faleceu. A Cris Romilda, lembra? De repente, eu vi
no enterro dela, a filha de 9 anos, lá, sem entender o que estava acontecendo. E aí, nossa, eu também posso morrer. Eu posso deixar meus filhos. Quem disse que eu vou ficar velha e ter tempo de que eles cresçam e se desenvolvam? Eu procurei sempre estar muito assim, eu tenho agora, eu estou com eles agora, eu vou usufruir agora, porque eles podem estar aqui amanhã. E sabe, por exemplo, pai e mãe. Até a gente pode parar para pensar assim, como é que vai ser o dia que meu pai falecer? Eu tenho uma experiência interessante com isso, porque eu moro longe da minha família desde os 15 anos. E meus pais separaram num dado momento, e depois ficou tudo muito confuso, né? Havia muita briga entre eles. Então, assim, nos últimos meses, por exemplo, eu não estava conversando com meu pai. Tinha tido uma coisa séria com a minha mãe lá, e eu estava dando um suporte para ela e não estava dando conta de conversar com ele. Aí, quando ele faleceu, vejam, ele não fazia parte do meu dia a dia. Eu estava fora de... Faz 5 anos que faleceu. Eu estou longe de morar com a família desde os 15 anos, 16. Então, eles não faziam parte diária da minha vida. Tinha toda essa situação complexa. Doeu muito mais do que eu podia imaginar. Porque eu percebi que dentro da minha dinâmica, é como se eu tivesse 3 pais. O pai, maravilhoso, que ele foi até a adolescência. Aí, na adolescência, a gente se estranhou um pouco. E aí, quando ele separou da minha mãe, ele descambou. Tá? Então, é como se eu tivesse 3 pais. Quando ele faleceu, é como se eu perdi a esperança do primeiro pai voltar a existir. Enquanto ele era vivo, eu não tinha consciência disso. Eu fui perceber depois, mas, gente, por que dói tanto? Porque havia uma esperança que aquele pai que eu conhecia voltasse a estar ativo. Veja, nem eu imaginava que eu ia sentir desse jeito. E doía. Eu lembro que eu cheguei, foi 2 de julho a morte dele, eu cheguei e me dei de cara com outdoors do Dia dos Pais. Nossa, agora eu não tenho pai. E no caso de pai e mãe, tem a questão toda do simbolismo. Né? Nossa estrutura, nossa base, a nossa fonte. De repente, por mais que a gente não use, tá lá. E de repente, sai. Então, de repente, a gente vai consolar alguém, né? A pessoa estava idosa, a pessoa partiu. Mas qual era o significado daquela pessoa que partiu? Eu conheci uma pessoa que tinha 3 filhos e perdeu um atropelado. Ela era espírita, né? Um dos casos que me chamou a atenção. Ela sofreu por muito tempo e as pessoas diziam assim que ela, como se fosse assim, ela não tinha o direito de sofrer tudo aquilo, porque ela era espírita, ela sabia que ele não tinha acabado. E ela encontrou mais consolo numa casa evangélica do que dentro da doutrina. Esse é um dos meus questionamentos. Entender que a vida continua faz com que a dor do término, né, daquele ciclo, não exista? Gente, terá que entrar com a dor desse ser não estar mais disponível. O amor está aí. O que faz com o amor? O que essa mãe faz com esse amor desse filho que ele não está mais aí para receber? A Glória Menezes. O que ela faz com o amor que ela tinha pelo Tarcísio que agora não vai mais estar aí? É uma dor. E aí não importa para onde a pessoa foi ou deixou de ir. A pessoa não está aqui agora. É isso que dói, principalmente no começo, até haver uma incorporação dessa ideia. Por exemplo, um relacionamento que termina, onde um ainda ama, a outra pessoa está ali, mas ela não está mais conectada, ela não está mais à mão. E isso dói, porque quem ficou
não tinha se planejado para isso, não queria isso. Então, há uma dor que nós não sabemos por quanto tempo vai doer. A questão de saber que o espírito continua é um item, mas vocês entendem que a partir do momento que o meu pai partiu, a nossa relação nunca mais vai ser igual? Porque agora, no plano espiritual, conforme ele estiver, já se apropriou de memórias, coisa e tal. Quando a gente se reencontrar, vai ser num outro contexto. Aquele ciclo, aquele cenário, aquele filme, e isso dói. E a pessoa tem que ter direito de vivenciar isso. E conforme a pessoa, quem é na nossa vida, tem muita coisa que vai mudar. A pessoa foi casada durante 55 anos. O parceiro sai de cena, tudo que ela fazia em função desse ser, vai ter que ter toda uma adaptação, todo um novo enquadre. Isso dói. Tá? Então, e em dor, vai ter que fazer essa adaptação ao novo contexto, a não ter mais aquela pessoa significante. Bom, estamos numa casa espírita, num grupo espírita, então vamos aplicar a doutrina aqui. O que a doutrina nos traz para a nossa relação com a morte? A doutrina nos traz de onde estamos, quem somos, por que estamos aqui, como se dá a evolução. Onde estamos? Estamos num planeta de provas e expiações, onde o nosso tempo de vida não é tão longo. Quem somos? Espíritos imortais, criados simples e ignorantes, mas perfectíveis. Então, somos espíritos, estamos encarnados. Estamos aqui para quê mesmo? Para aprender, para nos desenvolver. Quem disse que é por 70 anos, por 80, 90 anos? É um curso. Como se dá o processo de evolução, então? Temos encarnações sucessivas, temos o esquecimento do passado, a lei de causa e efeito, e as leis morais que regem tudo isso. E dentre elas tem a conservação, a destruição, que mesmo nós espíritas muitas vezes temos dificuldade de entender. Então vamos lá, vamos trazer tudo isso para o que nós já trabalhamos. Então vejam, aqui, de tudo que nós falamos lá atrás, aqui é que o espiritismo entra, na nossa concepção de vida ou morte. Quem somos? Espíritos imortais. Estamos na matéria. Em outras religiões, isso é mais diluído. Na nossa, isso é bem formatado. Mas é interessante que, assim, a gente acha que é corpo que vai para o plano espiritual. Nós somos espíritos, estamos na matéria e, inclusive, toda noite a gente tem a nossa experiência espiritual. Então, somos espíritos, estamos na matéria. E viemos do plano espiritual e voltaremos para a nossa verdadeira vida, que é no plano espiritual. Então, isso nos enquadra. Isso nós, espíritas, temos mais clareza a esse respeito. Então, repetindo. Aonde que a doutrina entra na relação com a morte? Nos trazendo que somos espíritos e estamos encarnados, que existe uma programação reencarnatória, que todos estão num processo de desenvolvimento específico, e morrer, na verdade, é terminar, receber alta. Então, quem de nós, eu lembro muito, né, na Casa do Caminho, né, esse trabalho da evangelização de espírito, assim, essa consciência de que somos espíritos, estamos nesse corpo, eu não sou esse corpo, né? O Costardi trabalhava muito com a gente, né? Eu estou Nilva, eu estou mãe, eu estou amiga, eu estou filha. Então, são conceitos que ajudam a gente a relativizar, inclusive o meu filho, o meu pai. O
O que é a programação reencarnatória? Tem um tempo que esse ser vai ficar aqui. Por que a gente pressupõe que todos vão ficar muito? Inclusive, nunca se ficou tanto. É o momento em que há um envelhecimento maior. Até pouco tempo atrás, se morria com 40 anos. Eu fiz um curso, aí o professor colocou uma manchete no Jornal de Curitiba: velhinha de 37 anos é atropelada lá no portão. 37 anos, já era velhinha. Tá? Então, nós nunca vivemos tanto. Por que nós pressupomos que a programação reencarnatória de todos é longa? Baseados em quê? Não tem nem fato histórico que corrobore. Então, cada um de nós está aqui. E pode ser que a minha programação esteja acabando. Eu posso partir a qualquer hora, com Covid, sem Covid. Eu tive um primo que, com 40 anos, teve uma parada e desencarnou. Aí, conversando com essa tia, ela é pouca coisa mais velha que eu, esse menino eu carreguei no colo, era adolescente quando ele nasceu. A dificuldade de entender como que Deus leva, é interessante porque dentro do catolicismo há uma fala e a coisa fica assim, ambígua, né? Tipo, Deus quis assim, eu entendo, mas eu não aceito. Ele era tão jovem, tinha um filho de 2 anos, ele tinha uma missão para cumprir ainda. É o que o Júpiter leu. É uma missão aqui na Terra, nós achamos que é mais importante. E, na verdade, ele veio nesse tempo e essa criança não está sem pai nesse momento por nada. Há um aprendizado dele, dessa mulher. Todos estão num processo de desenvolvimento específico, nós não sabemos. Aqui, quando alguém entra na faculdade de psicologia, a gente sabe o que vai estudar. De odonto, de medicina, de direito. Agora, na vida, nós não sabemos o que é que viemos aprender. Se é com o nosso trabalho, se é com o nosso filho, com cada uma das situações. E pode se morrer de doença dolorida, longa, rápida. Eu fiquei me preparando. Meu pai era um italianão gaúcho, italianão, difícil de lidar. Aí eu ficava pensando assim, meu Deus, se o pai ficar acamado, como é que eu vou cuidar dele? Vou trazer ele para um apartamento? E ficava pensando como que ia ser difícil cuidar dele. Me sacaneou, morreu rápido. Não deu nem tempo de ver ele com vida. Por que eu achei que ele fosse dar trabalho? Porque existe alguns que dão? Sim. Mas eu já ficava pensando, como é que eu ia? Porque eu era filha mulher, falei, não, vou ter que ser eu para cuidar, né? Simplesmente fui embora. Sem pedir autorização. Para nós, a doutrina, né, a morte de verdade é terminar o ciclo, receber alta, é se formar. Mas mesmo para nós é difícil. O cara vai se formar e vai ficar longe de mim? E a dor da separação? Tá. Ok? É aqui que nós temos que tomar cuidado com a pessoa que perdeu. Muitas vezes, na hora da perda, ela está na dor da falta. Na verdade, ela queria a pessoa perto. Ela está infantilizada. Ela não consegue conseguir fazer essa leitura nesse primeiro momento. Você sabe agora, depois de a gente ler todas essas reflexões, o que você pode esperar do outro e de você mesmo diante da morte? O que vai aparecer aí quando morrerem determinadas pessoas? Ou com a tua possibilidade de morte? Você está com uma doença e vai morrer em pouco tempo. O que vai aparecer em você? Um mixer no lago, ninguém sabe o que vai aparecer. Aqui, eu trouxe a reflexão das coisas que eu mais ouço e que foi o que me chamou a atenção, de eu pensar que muitas vezes é até falta de caridade o que nós espíritas fazemos.
gente, aquele ser não acabou, mas ele não fica mais perto. Aquele ciclo acabou. O ciclo acabou. A dor é pelo ciclo. Então, dói, mesmo a pessoa sabendo que continua. Para as outras deve doer mais, mas não é porque a gente entende que continua que não dói. Outra coisa que eu tenho ouvido muito, a pessoa está lá sofrendo e aí ela se sente culpada porque vai atrapalhar o espírito. Quer dizer, eu que fiquei, ele recebeu alta, ele foi. Mas se eu viver meu luto aqui, eu vou atrapalhar o processo dele lá, então eu não posso sentir o que eu estou sentindo. E que eu não consigo controlar, que eu acho, assim, a coisa mais aberrante, porque a gente não tem como controlar. Principalmente os primeiros meses, gente. Tá? Esse primeiro impacto. Nem nós sabemos o que vai sair da gente. Então, assim, puxa vida, eu tenho o direito de viver um luto. Essa dor vai passar, mas agora está doendo, vai me deixar triste, vai me deixar sem saber o que fazer. Eu preciso me recompor. Gente, eu não li sobre isso, mas eu imagino que aquele que desencarnou é protegido. Porque não tem como a pessoa que está aqui não ter dor. Diferente de coisas que aqui eu acho que está uma nuance importante. O cultivo da dor. A pessoa cultiva o desespero, cultiva a revolta. Então, assim, passou-se muito tempo, passou anos. Eu tenho duas primas. Uma perdeu um filho com problema cardíaco e outra num acidente de moto. E aí a dor delas, assim, acho que já passou uns 15, 20 anos. E vira e mexe, acho que é aniversário, essas coisas elas postam, né? Tipo, aquela dor tá lá. Por que Deus me deu se era para tirar? Dentro da compreensão de mundo delas, assim, a dor ainda tá lá, elas não aceitam que Deus... Eu acho interessante que todo mundo acha que tem direito que o ser venha, né? O ser nascer é um direito. O ser partir é um roubo. Mas, de qualquer forma, gente, eu ouvi de muitos espíritas. Então, eu acredito que, muitas vezes, do jeito que se dá palestra, do jeito que se fala, as pessoas entendem que se eu sentir a dor da falta desse ser, eu estou atrapalhando esse ser do lado de lá. Aí eu amo essa pessoa, eu não quero fazer mal para ela. Mas como que eu faço para não sentir dor? É ali que eu falo que espírita, muitas vezes, acaba sendo... cadê o consolo nessa hora? E para terminar, gente, o que seria, efetivamente, importante para nós entender sobre a nossa dor e a dor do outro? Dar o direito e espaço para que a pessoa consiga processar a sua dor. Vamos ser sinceros? É desconfortável presenciar alguém falando da dor, da perda de alguém. Eu lembro de uma moça que perdeu o noivo, e eu acho que ela chorou uns 3 anos. E aí eu me lembro que numa certa situação, alguém falou para mim assim, mas, gente, será que ela não vai parar nunca? Era uma pessoa da família, mas já estava cansada, né? Tipo assim, desesperada, achando que ela nunca ia passar. Em algum momento passou, mas foram 3 anos. E alguém teve que ouvir. Parte ouvi eu, mas eu ficava com ela 1 hora por semana, né? Os familiares ouviu nos outros momentos. E sabe o que alguém que está em dor precisa? Nem ela sabe o que ela precisa. Ela precisa de espaço. E de muitas vezes que a gente apenas ouça, esteja presente. Não precisa da receita, gente. Cuidado com o que a gente fala. Que muitas vezes consolando a gente minimiza
o acontecimento minimiza o sentimento da pessoa. Ah, não, daqui a pouco você acostuma. Como que eu vou acostumar sem a pessoa que eu amo? É óbvio que ela vai acostumar, mas naquele momento que ela está acabando, é como se fosse desrespeitar o amor. Tem umas coisas, sentimentos que são engraçados. Eu lembro quando nasceu meu segundo filho, eu me sentia traindo o primeiro. Até então, eu tinha um filho. O conceito de 2 ainda não cabia na minha cabeça. E eu me sentia traindo. Depois eu descobri que era capaz de amar os 2. Mas lá naquele momento na maternidade, meu Deus, como é que eu vou chegar com o outro lá agora? A nossa emoção, ela é infantil. Nós somos espíritos, não sabemos a nossa idade espiritual. Então, a outra pessoa ser ouvida, e muitas vezes, até a gente repetir o que a pessoa disse. Ah, entendi. Tá te doendo porque vocês tinham muitos projetos juntos. Ah, vocês faziam muitas coisas juntos. A pessoa se sentir ouvida, se sentir entendida. Porque não tem receita. Sabe aquela coisa, eu sei como é que está sentindo, eu imagino como está sentindo? Gente, tem coisa que a gente não passou, a gente não sabe. Eu acompanhei um caso em que foram 5 mortes na família em 1 mês e pouco. Eu não sei como é isso. Eu acompanhei uma vez um casal que partiu com 15 dias de diferença. Mas eu assisti. E, gente, aqui vem também o conceito de empatia. Nossa, nessa situação eu me sentiria assim, assim. Não. E ele que está passando na situação, ele está sentindo por todas aquelas coisas, com a relação dele com perda, com morte, com o crivo que ele tem pela vida e morte. Então, eu não sei como ele está se sentindo. Empatia é você ouvir de como o outro está se sentindo. O outro quer solução, não tem solução, gente. Aquilo vai doer. E talvez o que a gente possa fazer para consolo é, quando se precisar, eu estou aqui. Nem que não seja para estar só perto. Porque a gente, na ansiedade, na angústia, a gente quer dar solução para outra pessoa. Acompanhando uma pessoa, eu falei assim, tá, mas você, assim, com o tempo vai diminuindo. Eu falei assim, mas eu vou deixar de amá-lo? Veja que tem até a confusão de... se eu deixar de sentir dor, é como se eu não estivesse amando. Então, se a gente quer ser caridoso, se a gente entende que a vida continua, então vamos aprender a nós lidarmos com o processo de morte, para nós podermos ajudar as pessoas que passem pelo processo de morte? Gente, era essa a minha reflexão de hoje. 45 minutos, né? Eu não conseguia ver o relógio. Obrigada, gente. Ô, Nilva, parabéns pela lucidez com que você coloca esse tema, porque eu vivencio muito isso aí. Não tendo a formação que você teve, eu apenas era metido lá com o Costardi, né? e fui sempre, nasci num lar espírita e tal, tive essas experiências. Mas o médico tem que estar preparado para isso, né? E eu falo que os religiosos e os médicos são covardes diante da morte. Os médicos falam, foi Deus que chamou, assina o atestado e sai correndo. E os religiosos inventaram uma ritualística que está totalmente destituída de sentimento. Botam lá coroas de flor, eu não sei por que se coloca aquelas coroas de flor. Eu acho que é a coisa mais ridícula do mundo
Eu não sei por que aquilo. Colocam lá, se escondem atrás de Jesus. Empurram Jesus, se escondem atrás de Jesus, falam as palavras cabalísticas que eles acham que consola e não acontece nada. Você tem toda a razão. Entender esse processo, ouvir essa pessoa, né? Mas existe uma outra coisa que você prepara para a próxima palestra, que aí eu gostaria de fazer um dueto com você, que eu tive a oportunidade, poucas vezes, de preparar uma pessoa para desencarnar. Não é fácil. No começo, amigos meus, pacientes meus, um pedaço de mim ia junto. Um pedaço de mim ia junto. Eu fui aprendendo isso na pancada, né? Que é uma coisa que o espírita tem que estar preparado. Nós temos que estarmos preparados para isso, né? Como se preparar para a morte? Seria esse o tema? Legal. Nós conversamos muito, eu e a Tânia conversamos muito sobre isso, né? Só para encerrar, a Alzira, corroborando o que você falou, que os espíritas acham que estão preparados e não estão, a Alzira me levou em Belo Horizonte para falar no centro espírita mais antigo e tradicional, cujo presidente era um médium que tinha vários tipos de mediunidade: psicografia, psicofonia, clarividência, clareaudiência. E, em vez de falar sobre evangelização de espíritos, que nós estávamos apaixonados pela proposta de Eurípides, eu tinha preparado uma palestra baseada no Bozano sobre a morte. O livro se chama A Crise da Morte. Eu levantei e falei isso. A Alzira queria me matar. Eu fiquei de lado para ela, porque você conhece a Alzira. A Alzira queria pular no meu pescoço. No meio da palestra, eu percebi que o presidente, um senhor, naquele tempo eu tinha 50 anos, e ele devia estar na minha idade hoje, 75. Ele chorava. Quando eu terminei de falar, ele pulou no meu pescoço e molhou a minha camisa chorando. Sabe o que ele falava? Muito obrigado. Você não sabe o medo que eu tenho da morte. Médium, né? A vida inteira recebeu os espíritos na reunião mediúnica. Clarividência, não sei o quê. Tinha não equacionado dentro dele, não trabalhado dentro dele, o tema da morte dele mesmo. Então, a gente acha que nós espíritas, porque temos informação, que nós temos conhecimento. Informação é uma coisa, conhecimento é outra, vivência é outra. Então, realmente, nós espíritas estamos muito longe, a maioria que a gente vê no consultório, os amigos, entre nós, muito longe de termos um entendimento lúcido, como você colocou, e a gente quer fugir, faz um monte de coisa errada aí. Parabéns. Muito bom o tema. Quem vai fazer a prece para nós é a nossa Teacher More. Ela fala para mim, eu devolvo o título para ela. A nossa Teacher More, Rose. Está com a palavra na prece final, Rose. Agora deu. Estava complicado para abrir o som.
Mas, mais uma vez, agradecemos imensamente, Nilva, muito esclarecedor. E eu tenho várias experiências de desencarne na família desde os 16 anos, então, nossa, não, realmente não é fácil. Muito obrigada mesmo. E neste momento, então, os nossos sentimentos e pensamentos já devidamente asserenados, vamos buscar na fonte dos ensinamentos trazidos para nós na noite de hoje, o reconforto espiritual que esta doutrina tão consoladora nos concede e nos permite suportar todos os reveses da própria existência. Vamos expressar conjuntamente neste momento a nossa imensa e profunda gratidão por esta doutrina que nos permite ter a presciência de todas as coisas. Sabemos que ainda estamos bem distanciados da pureza espiritual, mas já temos a clareza do conhecimento, o esclarecimento de todos os fatos que afetam a nossa própria existência. Expressamos a nossa gratidão à nossa irmã por trazer esse tema tão pouco falado no movimento espírita, mas que principalmente neste momento de transição mais próximo de nós, percebemos o retorno de tantos queridos amigos que voltam à pátria espiritual. Sabemos que o sentimento de amor ultrapassa além do túmulo. E por tudo isso nós agradecemos. E rogamos ao Pai, de infinita bondade, justiça e misericórdia divina, para que envolva todos os nossos irmãos que nos antecederam à pátria espiritual. Sejam os amigos, os conhecidos e os nossos entes queridos, que também compõem o nosso laço de consanguinidade. É com muito sentimento de amor, Pai, que nós expressamos os nossos sentimentos de gratidão nesta noite especial. Especial porque quando falamos da mensagem do Evangelho de Jesus, nós estamos participando de um banquete espiritual. E isso para todos nós, encarnados e desencarnados, representa um momento especialíssimo. Queremos também agradecer aos mentores espirituais do Centro Espírita Francisco Cândido Xavier e dos mentores também da Casa do Caminho, que compõem todos os trabalhos ali desenvolvidos. E pedimos igualmente para que a espiritualidade amiga e fraterna envolva cada um dos nossos irmãos em bênçãos de luzes benfazejas, tanto nós aqui nesta sala virtual, quanto os nossos irmãos que não puderam estar conosco na noite de hoje. E todos aqueles que fazem parte do nosso laço de amizade fraterna, os nossos entes queridos,
e também os nossos desafetos, pois se não os temos hoje, nesta existência, temos de outras encarnações. Pois palmilhando na trilha da evolução através dos erros e acertos, nós com certeza conflitamos uns com os outros. E por todos eles também nós rogamos nesta noite, pedindo com muita humildade na nossa alma e no nosso coração, para que diante do Pai nós possamos expressar o nosso pedido de perdão, que pela nossa ignorância anterior certamente cometemos desatinos. Mas hoje, com o esclarecimento preciosíssimo que a doutrina espírita nos fornece, nós compreendemos o verdadeiro sentido da existência na face da Terra. E aproveitamos este momento conjunto para que possamos vibrar em uníssono em benefício de todos os nossos irmãos e humanidade. Por todos aqueles que atravessam por situações dolorosas das perdas, das de inúmeras circunstâncias e situações, conforme a nossa irmã expressou na palestra. Quanto àqueles outros sentimentos que nós desconhecemos. E pedimos para que todos os lares do planeta Terra recebam as vibrações amorosas e fraternas que emanamos neste momento, auxiliando a equipe espiritual para acolher todos aqueles nossos irmãos que retornam à pátria espiritual. E que todos nós possamos, no momento do repouso físico, agradecer ao Pai o dom da vida e a oportunidade da reencarnação. Agradecer por tudo e por todo o amparo, por toda assistência e por toda a proteção que certamente todos temos recebidos desde o momento da nossa criação. E assim, Pai amado, em teu santo e divino nome, em nome do teu Filho muito amado, nosso Mestre Jesus, e de quantos mentores espirituais unidos a nós neste momento, nós agradecemos e rogamos para que a tua paz e o teu amor se perpetuem nas nossas almas e nos nossos corações, agora e por toda a eternidade. Que assim seja. Pessoal, vamos todo mundo dar um abraço virtual bem gostoso na Nilva. Obrigada, Nilva. Muito obrigada. Vou abrir aqui os microfones para vocês conversarem com a Nilva. Rose, obrigado, Rose. Obrigada, Nilva. Obrigado, Rose. Obrigado pela prece, Rose. Mandei